Meu nome é Emanuela e junto com o meu grupo nós iremos abordar sobre participação popular no SUS e controle social, do sertão à capital. O meu grupo é composto por Emanuela, Gilmara, Elizabeth, Felipe, Gabriela, Luciana, Manuela e Raquel. Então, é importante, antes de falarmos sobre o controle social propriamente dito, é importante que nós possamos compreender qual é realmente o sentido, a semântica do termo controle social e de onde ele originalmente vem. O controle social, o termo, ele é originado das ciências sociais. Foi um termo criado por Emily Durkheim. E ele estava relacionado ao acondicionamento, à limitação, às normas que eram impostas a uma população ou a uma sociedade na qual essa população está inserida. Contudo, este termo, ele também foi absorvido por outras ciências sociais. Por exemplo, Karl Marx e Engels trouxeram um novo sentido para o termo controle social e muda toda a semântica. Controle social que antes estava relacionado ao controle de uma população, hoje é a população com controle na sociedade. Então, diante dos estudos marxistas sobre materialismo histórico, lutas de classes, Marx e Engels muda esse sentido, e isso também é absorvido no campo da saúde coletiva. Essa inflexão semântica traz agora o sentido de que controle social é caracterizado pela participação da sociedade na formulação, acompanhamento e verificação das políticas públicas. É importante que nós também possamos compreender que esta inflexão semântica ela só se deu de forma efetiva por meados da 8ª e da 9ª Conferência Nacional de Saúde. Em 1986, controle social foi definido no relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde como o controle do processo de formulação, gestão e avaliação das políticas sociais e econômicas pela população. Mais ainda, esse controle social, ele muda seu sentido em 1992. Vale salientar que essa época é um governo neoliberal, de Collor, autoritário, que queria limitar a participação da comunidade. Então, de forma mais efetiva e com muita resistência, a participação popular caracterizou o controle social no relatório da 9ª Conferência Nacional de Saúde como controle social sobre políticas e atividades desenvolvidas com a Seguridade Social. Collor neoliberal, privatizante, autoritário, limitava a participação social. Então, a população fez questão de inserir no relatório da 9ª Conferência Nacional de Saúde, em 1992, o seguinte: é importante que os movimentos populares criem e mantenham seus fóruns independentes e autônomos, buscando a discussão dos problemas e as soluções para as questões da saúde, numa perspectiva transformadora. A preservação da autonomia e a independência dos movimentos sociais é fundamental para impedir a sua instrumentalização. E aí eu trago aqui uma linha histórica das conferências nacionais de saúde. E nós vamos discutir também sobre esse espaço, Conferência Nacional de Saúde e Conselhos de Saúde, que são espaços organizativos, participativos, deliberativos e colegiados, em que neles há a utilização das ferramentas de controle social. Em 1937, voltar antes de 1941. Em 1937, nós tivemos a instauração do Estado Novo, a instauração do governo Vargas, um governo também marcado pelo autoritarismo e com privilégios das classes trabalhadoras. Então, na era Vargas, a saúde
ela era determinada pela elite e por alguns representantes do governo. O Ministério da Saúde não existia de fato e de direito. O que existia era o Departamento Nacional de Saúde. E o Departamento Nacional de Saúde fazia parte do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública. Em 1937, foi criado o Conselho Nacional de Saúde. Em 1941, acontece a primeira Conferência Nacional de Saúde. E a primeira Conferência Nacional de Saúde, ela discutiu sobre a situação e assistencial dos estados e do município. 3 anos depois, em 1945, o cenário brasileiro ele sofre. Uma nova Constituição Federal foi escrita nesse ano. E nesse momento agora, o Conselho Nacional, ele passa a existir de fato e de direito por um decreto e por uma lei. E o Conselho Nacional de Saúde, que foi criado lá em 1937, recebeu a missão de auxiliar o ministro da Saúde na determinação das bases gerais. Em 1962, esse número que antes era de pouquíssimos participantes, ele aumentou. Na década de 62, nós tivemos a participação de mais ou menos 27 conselheiros no Conselho Nacional de Saúde, mas ainda era muito restrita essa participação. Eram pessoas da elite e pessoas indicadas pelo ministro da Saúde. Durante os anos de 50 e 60, foram promovidas apenas 2 conferências nacionais de saúde. E aí nós vamos para 64. Em 64, nós tivemos uma conjuntura política marcada pelo governo militar, pelo regime militar, e tinha o objetivo de aumentar o poder de regulação sobre a população e de suavizar as tensões sociais. E aí adotaram uma estratégia para a saúde de ampliação das ações assistenciais, medicalização da comunidade, oferta de pacotes básicos de serviços, principalmente para a população mais pobre, a fim de suavizar essas tensões sociais. Então, o setor saúde passou a ter como foco, de um lado, a medicalização da sociedade e a incorporação das modificações tecnológicas vindas do exterior, e do outro, a estratégia sanitarista tradicional herdada da antiga estrutura de campanhas, o modelo sanitarista campanhista. E aí, durante a ditadura militar, 4 conferências nacionais de saúde foram promovidas. A 8ª Conferência de Saúde, lá em 1986, realmente foi um evento modificador do nosso Sistema Único de Saúde. É válido lembrar que a 8ª Conferência Nacional de Saúde foi a primeira conferência nacional com participação popular. E os temas abordados nelas foram marcantes e decisórios para o que nós temos hoje ainda no Sistema Único de Saúde. Saúde passou a ser debatida e definida como direito de todos e dever do Estado. 2 anos depois, em 1988, nós tivemos a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal de 88. E nela diz que saúde é direito de todos e é dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas públicas econômicas e sociais. 2 anos após a liberação da nossa Carta Magna, em 1990, nós tivemos a liberação da nossa Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080 de 1990. E lá também falava sobre participação social e financiamento do SUS. Mas, na época, a conjuntura política era caracterizada pela participação de Collor. Collor, um governo neoliberalista, ele vetou todos os incisos que falavam sobre participação social. Então, foi necessário, no final de 90, nós termos a liberação da nossa lei 8142, de 1990, no findar do ano, em dezembro, que fala especificamente sobre participação social no SUS e financiamento do SUS. É aí, nessa lei 8142,
que nós temos a garantia dos conselhos e das conferências nacionais de saúde. E é muito importante que nós possamos refletir que são espaços colegiado, deliberativo, organizativo, em que nós podemos utilizar as ferramentas do controle social no SUS. Agora, o nosso grupo irá apresentar algumas entrevistas sobre a importância do controle social no SUS e da participação popular. Nós iremos entrevistar gestores, trabalhadores e usuários. Olá, pessoal. Sou Luciana, estudante do mestrado de Gestão e Economia da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. Estou aqui com o senhor Paulo Dantas, que já foi conselheiro municipal, e vamos ouvir agora as ricas falas dele que ele tem sobre a participação popular no SUS. Bom dia, senhor Paulo. Se apresente. Bom dia, Luciana. Eu sou médico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 68. Quanto tempo, né? Minha experiência nessa área que você quer me entrevistar, né, teve início ainda quando estudante de medicina, participando dos movimentos populares na área de saúde, no bairro dos Coelhos, com a população, junto com alguns colegas, nós realizamos um trabalho de educação popular de saúde, e isso envolveu também o envolvimento dos moradores, através de uma associação de moradores na comunidade. Esse movimento depois se integrou num movimento mais amplo, dos movimentos populares de saúde na cidade do Recife, e contribuiu na luta de resistência contra a ditadura e também no debate e discussões do que viria a ser a nova política de saúde assegurada na Constituição brasileira, que é o Sistema Único de Saúde. Eu tive a oportunidade de participar das chamadas comissões interinstitucionais de saúde, que é o esboço do que viria a ser os conselhos municipais de saúde. Doutor Paulo, então, assim, diante dessa vivência que o senhor teve, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou para ver essa consolidação do controle social nos conselhos municipais, desde antes da Constituição até os dias atuais? Esse processo que foi assegurado na Constituição, já aí, dentro da política pública de saúde, do Sistema Único de Saúde, conquistado a concretização, vamos assim dizer, do ideário de uma democracia participativa, conjugada com uma democracia de representação dada pelo voto, por ser algo novo, exigia de todos que envolvidos com esse ideário de saber que seria um processo longo, complexo, mas que certamente daria uma outra concepção de gestão pública de políticas sociais. Um processo desse exige uma permanente, contínua e ascendente elevação da consciência política da população através de suas diversas representações. Do ponto de vista da gestão, a necessidade de abrir-se a um conceito de que a representação dada pelo voto não era suficiente para executar
um programa de governo que foi proposto, sem aquela presença permanente e contínua da população, do ponto de vista de contribuir com diretrizes, mas também de acompanhar a execução dessas ações planejadas. E os trabalhadores de saúde também um desafio de evoluir do ponto de vista das lutas corporativas, de interesses reais das categorias, para a concepção de estarem participando de um fórum de discussão mais ampla da política de saúde. De forma que isso exigia mudanças de atitudes, de maior compreensão do papel de cada um desses segmentos. Então, de acordo com a atual conjuntura, também ocorrem desafios, não é isso, doutor Paulo, para a implantação desse controle social e participação popular no SUS. O que o senhor diria a respeito do momento que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo um momento ruim na construção de políticas públicas de interesse da população, de uma maneira geral. Estamos vivendo um momento em que a democracia, o respeito ao pensar do outro, a busca dessa participação está sendo prejudicada por atitudes claramente, e aí na centralidade do poder nacional, como temos uma república, a União, o governo federal tem um peso enorme nessa centralidade. E em relação ao SUS, por ser responsável pela coordenação dessa política. Então, posturas autoritárias, respeitando decisões do Conselho Nacional de Saúde, não cumprindo com os princípios mais básicos elementares de uma articulação pelas três representações dos secretários estaduais de saúde pelo CONAS, dos secretários municipais de saúde do Brasil pelo CONASEMES e os seus COSEMES, e portanto, tendo um fórum de busca de parceria, de busca de consenso para a implantação das políticas ser respeitadas, isso também vem acontecendo, o que realmente fere profundamente os princípios basilares do SUS. Essa ideia, inclusive, de desmontar conselhos que não tinham estrutura formal, como aconteceu em várias áreas, recentemente, o meio ambiente precisou ir para... Então, doutor Paulo, quais seriam as suas perspectivas, para essa área da saúde, do SUS, de participação popular, controle social, A sua visão, o que o senhor acha que pode acontecer nos próximos anos? Sua opinião, pessoal. Eu me lembro de um escritor paraibano, pernambucano, Ariano Suassuna, que dizia que era um otimista realista. Eu acho que essa expressão coincide também com o meu pensamento. O otimismo é por conta de que o SUS foi uma política que surgiu dos movimentos sociais populares. Portanto, não foi da cabeça de um gênio. Evidentemente, teve contribuições de pessoas com essa qualidade de genialidade, mas não foi esse aspecto que deu essa característica ao SUS, mas de estudos bem elaborados, experiências de outros países que viveram experiências de um desenvolvimento capitalista do ponto de vista do bem-estar social, sociais democracias,
do socialismo emergente, tudo isso, né, contribuiu para essa concepção do SUS. E especialmente esses conceitos de democracia participativa, articulada com a democracia representativa. Este fato e, ao mesmo tempo, o nível organizativo que o SUS obteve com esses movimentos dos gestores municipais constituindo os COSEMES em cada estado e o CONASEMES como representação nacional. E quando eu falo do CONASEMES, não deixo de dizer que eu sinto um pouco do orgulho de ter participado dessa formação dessas associações, né, que têm contribuído muito com o SUS, né, tendo sido inclusive o primeiro presidente do CONASEMES, que foi constituído aqui em Pernambuco. A minha expectativa é que, neste momento atual, esqueci algo importante, que o SUS também tem que entrar nessa área da tecnologia da produção de insumos e medicamentos. Nós hoje vivemos uma dependência tremenda sobre esse aspecto. E se isso não for enfrentado, e também isso mostra a possibilidade que temos de, inclusive, isso trazer riqueza para o país, né? E, ao mesmo tempo, atender às necessidades do sistema de saúde. E essa articulação com as universidades na formação. Isso tudo é possível. Eu sou otimista nisso. Mas existe algo que chama correlação de força. Isso é possível se cada vez mais a população tomar consciência da importância do SUS, participar cada vez mais desses conselhos, conferências, e ir para as ruas para fazer sua defesa, né? E termos certeza de que temos nas mãos um instrumento chamado voto. E estamos vivendo um ano eleitoral. Tudo que for de força reacionária, negacionista da ciência, esses precisam ser jogados no lixo da história. Agradeço muito, Dr. Paulo Dantas, pela sua contribuição tão rica com essas informações, né, a respeito dessa temática que é tão importante, né, para o país da gente, que atende realmente toda a população sem distinção de classe social, né, de cor, de sexo, de religião. Muito obrigada, né, por compartilhar esse conhecimento conosco. Eu que agradeço e fico muito feliz desse convívio com a juventude, a força de transformação, de mudança, não há dúvida nenhuma, especialmente daqueles que estão dedicados a se formar. Boa tarde, hoje estamos aqui em Irandiba, Pernambuco, na Secretaria Municipal de Saúde, com a secretária de Saúde, Maria Sá, né, representando a gestão da saúde, a qual é integrante do Conselho Municipal de Saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre participação popular e da atuação da mesma junto ao Conselho Municipal de Saúde. Maria, enquanto gestora, né, de saúde, como você vê a atuação do Conselho e qual a importância do mesmo junto à gerência da saúde no município? Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui podendo colaborar com vocês. Vejam, a participação do nosso conselho é atuante. Nós temos um conselho atuante que participa, né, das reuniões. Temos alguns segmentos que não estão tendo comprometimento, mas a grande maioria sim. Eles fazem o papel também de fiscalizador, né? Temos uma boa interação, eles participam junto com a gente, fazendo críticas construtivas, também destrutivas, né? Nos trazendo os problemas da ponta e temos uma boa relação. Muito bem. Era justamente essa pergunta que a gente já estava planejando fazer, que é sobre a relação do trabalho
do trabalho entre a gestão e o conselho? Nós temos uma Os boa conselheiros, relação né? com os conselheiros, isso. Eu participo, né, efetivamente, das reuniões mensais, quando necessárias, as extraordinárias. Temos um presidente, assim, que é bem atuante, preocupado, que participa como tal, né, exercendo sua função, que fiscaliza quando precisa, que debate, que cobra. Mas assim, a nossa relação é uma relação muito boa. Nós temos alguns segmentos que estão deixando a desejar, que faltam algumas reuniões e aí, por conta disso, nós já estamos elaborando uma nova formulação para o Conselho. Dei algumas cadeiras justamente desses segmentos que estão ficando ausentes, porque a gente sabe da importância que é o Conselho de Saúde dentro do município. Muito bem, aproveitando assim essa questão, né, desse comprometimento, na sua opinião, enquanto gestora, existe desafios a serem enfrentados quanto à formação e principalmente essa questão que você falou, né, sobre a atuação desses conselheiros? Sim, porque veja, ser conselheiro é uma doação. Né? Não existe uma remuneração, aquelas pessoas elas se doam para participar e colaborar na gestão do município. Então, nem todos têm esse comprometimento por ser um trabalho, vamos dizer assim, voluntário, né? Então, algumas pessoas não têm a responsabilidade que deveria enquanto membro do conselho. Então, é desafiador porque a gente sente essa ausência, como eu disse, de alguns membros e que aí faz com que a gente tenha que reformular novos membros para que o conselho realmente fique como ele deveria. A gente tem uma participação boa, mas ainda tem aqueles que não têm o comprometimento. E aí é onde vem essa preocupação. Como eu volto a dizer, é difícil as pessoas quererem se comprometer, uma vez que elas não têm um retorno financeiro. É assim que a gente sente. Até mesmo alguns membros comentam isso, né? Porque você tem que abdicar de alguma coisa, ou sair do seu trabalho para ir para as reuniões, quando tem conferência municipal de saúde, quando tem eventos da saúde. Então você tem que ter uma disponibilidade para estar participando, para ser atuante. E algumas pessoas não veem isso como sendo importante, vamos dizer assim. Verdade. E assim, Maria, você é profissional de saúde, né? Além de ser secretária de saúde, fonoaudióloga, e assim, pela sua formação acadêmica, você já tem nata a questão da formação em relação aos princípios do SUS, da saúde pública, sabe dos seus objetivos em relação a ser gestora, né? Atuação nessa gestão. Mas alguns segmentos, né, alguns conselheiros, eles não têm a formação, né, profissional, até porque é formada de usuários, Isso, né, trabalhador de diversas áreas, que nem sempre tem essa clareza, essa formação e assim, entendimento do que é o SUS e de qual a própria atuação deles dentro do conselho. Isso. Então, assim, em relação a essa formação, o que você acha que precisa assim, ser mudado ainda dentro dos conselhos em relação à formação deles, para que eles possam atuar de forma mais efetiva e até mesmo entender essa parte do comprometimento, né, que você falou. Isso. Veja, foi iniciado há uns 2 meses atrás um curso para conselheiros. Nós temos 3 membros, né, o presidente e mais 2 conselheiros que estão participando desse curso. Eles estão vendo realmente como se atua dentro do conselho, qual é o papel do conselheiro. Já trouxeram outras experiências do que foi relatado lá no curso, né? Os encontros são mensais, eles vão até Salgueiro participar. E eu acredito que isso tem feito também com que os outros pensem nessa questão dessa doação, porque eles viram o quanto é importante, porque realmente você ser convidado para participar de um conselho de saúde no qual você não é da área de saúde, você não entende quais são as necessidades, os direitos e obrigações, né? Mas você tem que trabalhar em parceria para entender
aonde a gente está fazendo certo, aonde a gente está fazendo errado, onde a gente tem que melhorar, na questão de prestações de contas, se o que a gente está fazendo está certo, porque tudo isso tem que passar pela aprovação do conselho. Né? Se a gente for comprar uma caneta, a gente tem que falar na reunião do conselho, pedir a aprovação do conselho para que a gente possa fazer aquela compra. E muitas vezes eles não entendem que é muito importante o trabalho, o papel deles dentro do conselho. E aí, assim, nessa questão de alguns segmentos, o que é que a gente pretende? Quando a gente fizer essa reformulação agora, que esses conselheiros que estão participando do curso, né, se requalificando, eles possam ser multiplicadores dos novos membros, para que a gente consiga realmente fazer com que o conselho funcione 100%, que todas as categorias que participam, que tem cadeira dentro do conselho, possam atuar da forma como deve. Tudo bem. Aqui no município, além dos conselhos de saúde, existe outro espaço de representação popular? E como acontece esse tipo de... Nós temos umas caixinhas de ouvidoria criada pelo próprio conselho já há alguns anos, que fica aqui na Secretaria de Saúde e nas unidades básicas. Né? Nós temos também rádios que têm um espaço aberto para esses debates, tem a rádio difusora e a rádio local. E estamos adquirindo um telefone para ficar específico, porque existe a ouvidoria do município e agora nós estamos criando a ouvidoria da Secretaria de Saúde, um telefone que irá ficar disponível à população para a ouvidoria. Que eu acredito que vai ser uma forma mais fácil de chegar, né, para a gente, as demandas, aquilo que a gente não está conseguindo alcançar, aquilo que está deixando a desejar, onde a gente tem que melhorar. Eu acho assim que muita gente tem vontade de participar de alguma forma e tem receio, né? E é uma forma bacana, assim, até para resguardar a privacidade de alguém que queira falar e tem um certo medo. Isso. As conferências de saúde, né, que é um dos espaços também de participação popular. Aqui em Mirandiba, como é que acontece? A população, ela participa ativamente? Sim. O conselho ajuda a organizar e está presente? Sim. Queria que você assim falasse um pouquinho sobre a questão das conferências no município. As conferências, elas são sempre bem polêmicas, né? Justamente porque a gente abre espaço realmente para a participação popular. Né? Na última conferência, o ano passado, devido à pandemia, foram feitas mini conferências, né? E aí a maior, que houve sim a participação e colaboração do conselho atuante realmente na organização da conferência e participando efetivamente. E assim, a comunidade ela cobra, ela leva propostas, elas debatem, assim, a gente tem um espaço realmente aberto, não só para profissionais e convidados específicos, mas não, a gente deixa o espaço para a população participar. Muito bem. Muito bacana. Muito obrigada, Maria, Obrigada também pela sua participação. E disponibilidade, né? Então a gente encerra aqui, né, a nossa entrevista com o segmento gestor, né, que é um dos segmentos do Conselho Municipal de Saúde. Bom dia. Bom dia, doutor. Eu estou aqui com a Odisseia Maria, que já trabalhou no Conselho Municipal, no segmento trabalhador, não foi isso, Céa? Foi. Conselheira distrital. Conselheira distrital. Céa, o que você acha? Qual a importância do Conselho Municipal para a população? Doutora, o Conselho é de grande importância na área da saúde. Tem avanços, não vou dizer a senhora que é 100%, mas a gente consegue as coisas com ele. Depende da gestão e de quem está como conselheiro. Se você tem um conselheiro ativo, que ele está presente nas reuniões, que ele participa ativamente, as coisas andam. Né? No período que eu fiquei no Conselho Distrital, a gente teve grandes avanços em construção de unidade de saúde, e havia visitas periodicamente, quer dizer, eram divididos por tarefas, então saía uns para resolver algumas tarefas e outros para outros. Era a divisão e todo mundo tinha o que fazer, entendeu? E quando era nas plenárias, era cobrada dos conselheiros
o resultado das visitas que a gente fazia. As unidades de saúde, as construções que era visitada para ver o andamento, como é que estava, se estava andando, se estava parado. E quando a gente voltava e trazia isso para o conselho, era discutido quais eram as metas que iriam ser tomadas dali por diante. Porque se as construções estavam seguindo bem, maravilha. E se não tivesse, era notificado ao gestor do distrito que o andamento daquela construção estava barrado. Quer dizer, não estava parada. Por falta de mão de obra, por falta de material, muitas vezes era mais por falta de material do que de mão de obra. E os funcionários estavam lá para trabalhar. Demorava a chegar material, mas como se estava num trabalho assíduo, presente, cobrando, as coisas saíram. Na época que eu estava como conselheira, foram inaugurados quase todas as unidades que estavam em construção. Foram concluídas e já tinha outras já na meta de construção. Só não estava ainda a minha. Realmente. Só não estava a nossa, né? A minha não, a nossa. Mas, em geral, tudo era discutido. Problemas das unidades de saúde, como é que estava sendo feito os atendimentos, as visitas dos ACS, os problemas com o médico, enfermeiro, o andamento da unidade. Então, eu acho de grande utilidade o conselho. Esse espaço social para você é importante. É muito importante. São discutidas coisas que no dia a dia a gente não pode ir direto ao gestor e que a gente, nas reuniões, que muitas vezes nós tínhamos plenária extra. E quando as coisas não andavam, então a gente não vamos esperar, vamos solicitar uma plenária extra para adiantar, para não deixar prolongar mais. Então, no período que eu estava lá, eu senti que as coisas andavam. Não sei agora que eu estou afastada, mas achei proveitosa a minha passagem pelo Conselho Distrital de Saúde. Muito bom. Que bom. Obrigada pelo seu trabalho. E o que é que você identifica como dificuldade para a atuação como conselheiro distrital? Doutora, depende muito, não é dos conselheiros, e sim dos gestores. Porque você quer fazer, mas sempre tem as burocracias que empacam o desenvolvimento de qualquer coisa que você vai fazer que exija dinheiro. Né? O gestor diz, distrito da CNI, a verba é pequena. A único passe no desenvolvimento melhor é o problema das verbas, que não tem, a verba vem pouca, já tem destino certo, entendeu? Muitas vezes aparece uma coisa que é necessário você fazer porque é necessário, mas quando a gente leva para as plenárias de urgências, aí eu digo, como é que a gente vai fazer? Alguma coisa tem que ser feita, porque nesse momento tem que parar alguma coisa e vamos dar prioridade, porque isso aqui é importante. Aí não, vou falar com o gestor, eu gerente do distrito. E sempre ele estava nas plenárias, ele estava participando de tudo. Ele disse, a não ser quando ele não ia, mas sempre ele mandava alguém substituindo e que respondia por isso. Bom dia, eu sou Gabriela Rodrigues e hoje estamos com uma participante chamada Rafaela Freitas, que é uma moça da sociedade do bairro do Recife e que não tem participação na gestão e nem participação social e popular no SUS. Rafaela, sabendo que o SUS tem como base o direito universal à saúde de todos, que já é algo que está explícito na Constituição Federal de 88, e sabemos que podemos atuar de forma direta no controle social e participação do SUS, através da nossa participação, a fim de aumentar a fiscalização, de reivindicar melhorias, e dessa forma a gente consegue a atuação em conselhos, em conferências, dentre outros meios, para assim conseguir maior direito com relação à saúde para a gente e para toda a população, de uma melhoria de forma geral. Então, diante disso, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me respondendo. Você tem um cartão SUS? Tenho. Tá, como você conseguiu realizar? Olha, eu não sei, porque, na verdade, eu consegui esse cartão, foi meu pai que conseguiu, porque com 7 anos eu tive o diagnóstico de diabetes, e aí, na época, o meu pai foi quem conseguiu o cartão, e eu não sei exatamente como foi que ele conseguiu.
Você sabia que todos têm direito a ter esse cartão do SUS? Não, eu achava que era só para o pessoal que era atendido no hospital público mesmo. Você utiliza atualmente algum sistema do SUS? Sim, sim, eu faço as minhas consultas lá no postinho, que é aqui perto da minha casa, né? Eu também vou na farmácia aqui do postinho, porque a minha médica ela passa as receitas com as insulinas, com as seringas, com as fitas, com tudo que eu preciso, né? E quando o atendimento é, por exemplo, com o oculista, aí ela me encaminha também para o médico e eu sou atendida pelo SUS. Você sabia que existe a ouvidoria do SUS? Não, não sabia. Essa ouvidoria é uma ouvidoria telefônica. Tem um número de 136. E é um local que a gente pode telefonar, é de forma gratuita, e que faz valer a pena o nosso controle social. Podemos, através desse número, fazer algumas reclamações, algumas denúncias, sugestões, sugestão para melhoria ou sugestão para solução de algo, para a melhoria do nosso sistema de saúde de forma geral. Então, se você precisar, ou se alguém que você conhece, que participa desse post que você faz precisar, pode dizer a eles desse número da ouvidoria, que é 136. Joia. Você teria alguma sugestão para o controle social na unidade de saúde do seu bairro? Ou você já viu algo lá de diferente para sugestão de melhoria? A senhora falou sobre a participação nas conferências, né? E aí eu acho interessante, mas assim, eu nunca vi a participação de pessoas que eu conheço, nem também nunca participei, não, de conferências, de conselhos, nada disso, né? E também, assim, eu não sei se conta, mas quando faz um tempo já eu me mudei, sabe? Eu morava em outra cidade e vim para cá. E aí, na época, foi muito difícil eu trocar o endereço da minha residência para conseguir os meus insumos de diabetes, as coisas que eu preciso. Aí, quando eu consegui, quando eu fiz tudo direitinho, o cadastro, que eu levei meu comprovante de residência lá na farmácia e deu tudo certo, aí eu falei com a enfermeira do postinho para que a gente fizesse tipo uma urnazinha, como tem em banco, em mercado, falando para botar assim sugestões, reclamações e tudo assim, elogios também lá no posto. Porque assim, às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades, né? E aí o pessoal nem sabe como fazer, né? A senhora falou agora sobre 136, mas a gente nem sabia. E aí a enfermeira de lá do postinho, ela acatou essa ideia, achou bacana, e ela fez essa caixinha, deixou uns papeizinhos também com a caneta para o pessoal escrever, se tivesse algum problema, se quisesse fazer algum elogio, qualquer coisa, e deixar lá, sabe? Para o pessoal olhar. Maravilha. Então, você já estava fazendo uma participação social no postinho do seu bairro, mesmo talvez sem entender exatamente qual é o nosso papel como cidadão. Mas é importante frisar que o controle social com a participação popular é de extrema importância, porque saúde é um direito de todos. Então, qualquer dúvida a respeito da participação popular, você pode me consultar que a gente tenta esclarecer um pouco mais à frente, tá bom? Muito obrigada, Rafaela. Obrigada pela entrevista. Foi maravilhoso. Obrigada também. Pessoal, sou Felipe, estou aqui hoje nessa unidade de atenção básica, estou com a enfermeira Daniele e estou com a agente comunitária de saúde Roberta e hoje nós vamos conversar um pouco sobre participação social no SUS. Roberta, o que você entende como participação social no SUS? Bom, eu entendo que é a participação da comunidade, né, na tomada das decisões e nas reivindicações dos direitos e formulações de políticas em defesa do direito à saúde.
E qual a importância da participação social para a população e para o SUS? Bom, é muito importante porque é uma garantia de que a população vai participar da criação de novas políticas, né, da saúde, e que ninguém melhor do que o próprio povo, a própria população, para tomar as decisões corretas, né, nos encontros que acontecem e saber da real necessidade de serviço do SUS. Daniele, você sabe quando nasceu o movimento de participação social em prol da saúde pública? Sim, nasceu através de movimentos voluntários que aconteciam nas periferias e das populações menos favorecidas, onde eles buscavam a igualdade social através de mobilizações para terem acesso ao serviço de saúde. E como se dá essa participação social, né? Essa participação da comunidade no SUS? Se dá através dos conselhos e conferências de saúde nas três esferas de governo, né, onde os encontros e reuniões eles são feitos em um momento específico, juntamente com representantes de várias classes sociais. Daniele, sabemos que a participação popular ela é regulamentada por algumas leis. Você sabe citar quais são essas leis? Sim, é regulamentada pela Lei 8142 de 1990, onde eles falam sobre a participação da comunidade na saúde, falam também sobre as conferências e conselhos de saúde, o momento em que as reuniões acontecerá e os componentes que vão participar dessas reuniões. Ótimo. Olá, eu sou a Raquel e quero finalizar o nosso trabalho falando dos desafios que o SUS enfrenta. O SUS tem mais de 30 anos e sabemos como é difícil a participação popular, o estímulo dessa população participando dos conselhos municipais de saúde, que é de total relevância e muito importante essa participação. Mas para que essa participação ocorra de fato, precisamos levar em consideração algumas situações e fatores, como o poder de decisão dessas pessoas nesses conselhos municipais. Precisamos estimular e mostrar como elas são importantes na participação, nas decisões, assim como suas corresponsabilidades na participação da gestão, e mostrar também como um conselho municipal de saúde atuante e funcional, ele funciona como uma ponte entre a gestão e o povo. Claro, adequando o seu vocabulário, adequando essa linguagem e todos os termos técnicos, ele pode alcançar um conselho de saúde, um conselho municipal de saúde consegue alcançar a população e mostrar. Importante também mostrar o valor desses conselhos dentro do município. É um ponto bastante relevante que precisamos destacar. Os conselhos municipais de saúde, eles também precisam ter consciência de que eles são o link direto entre as secretarias de saúde. Os conselhos de saúde, eles precisam sempre estar linkados, os conselhos municipais de saúde precisam sempre estar linkados diretamente às secretarias, à Secretaria de Saúde Estadual. E
sem deixar de lado a sua liberdade política. Sem deixar de lado a sua liberdade política. Porque quando esses grupos eles estão ligados politicamente, eles vão acabar se afastando das demandas da população e dando prioridade às demandas de políticos. E assim vai estar prejudicando diretamente essa população, onde o que tem que ser valorizado é as demandas da população, os interesses da população e não os interesses políticos de prefeitos e vereadores. Algo muito importante que muitos não sabem é esse repasse de verba. Sempre quando uma verba ela é repassada para a saúde, essa verba ela tem direcionamento também para os conselhos municipais de saúde, tem uma cota para esses conselhos municipais e essa cota ela vai servir justamente para melhoria das infraestruturas, da infraestrutura dos conselhos. Outra situação que a gente pode levar em consideração também é a divulgação pelo Ministério da Saúde dos papéis dos conselhos municipais de saúde, né? E também sem deixar de lado a capacitação, concursos e assim vai estar capacitando todo o Conselho Municipal de Saúde, os conselheiros, para que assim eles possam melhorar o seu nível de conhecimento, tanto das políticas como dos seus papéis, e assim poder interagir melhor com a população, mostrando também os direitos dessa população. Outro fator, outra situação que deve ser estimulada é a avaliação dos serviços ofertados. Os conselhos têm como atribuição avaliar esses serviços ofertados. Outra situação que deve ser bastante estimulada é estimular nessa população a vontade de participação e mostrar que essa mobilização popular em busca dos direitos, ela é capaz de transformar toda essa assistência da saúde, toda essa rede de saúde, com essa participação popular, que está diretamente ligada aos interesses dos usuários. E ressalto também que essa participação popular nas políticas de saúde e no Conselho de Saúde, no Conselho Municipal de Saúde, né, é um instrumento de garantia de direitos, mas esse instrumento ele não se dá apenas através de sua participação nos Conselhos de Saúde, ele também se dá a partir do Ministério Público, se dá através dos meios de comunicação, dos conselhos profissionais, de ouvidorias, enfim, das câmaras de vereadores. Então, ele tem vários instrumentos e ferramentas para poder estar participando efetivamente das políticas de saúde, do direcionamento das políticas de saúde, né? Então, no final de tudo, eu quero trazer uma reflexão aqui para todos os presentes de qual tem sido o nosso papel enquanto mestrandos de um curso de Gestão e Economia da Saúde e de futuros gestores de saúde na inserção dessa população, né, no conhecimento e no exercício dos seus direitos. Qual tem sido o nosso papel hoje e qual será o nosso papel no futuro? Essa é a reflexão que eu deixo para todos e agradeço a todos por assistirem ao nosso trabalho.